Esta é a disciplina de Estudos Socioculturais em Dança e eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha, do curso de Licenciatura em Dança da Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Nós estamos agora no vídeo da segunda parte da aula 1 ou vídeo 2 da aula 2. Então, vocês vão agora organizar e nós vamos dar continuidade àquela linha história do desenvolvimento da disciplina de História, Antropologia e Sociologia da Dança. O tema da nossa aula é Corpo, Natureza, Cultura, Sociedade e Dança, as teses clássicas. O que estamos fazendo aqui é uma linha do tempo da evolução da nossa disciplina, da evolução das concepções dos estudos socioculturais dentro do campo das antropologias e sociologias do corpo e das artes e da dança. Bom, nós já havíamos terminado o encontro passado falando exatamente o que seria o tal do estudo social e cultural da dança. E eu falei que ele está presente em diferentes disciplinas, todas elas formando um vasto campo teórico-metodológico de investigação. São elas a antropologia da dança, a sociologia da dança, a etnoestética, a etnomusicologia, a etnocenologia, a performance arte, a performance social e cultural e as etnografias da dança. Nós já vimos que o enfoque desta tradição é abordar os fenômenos vinculados à movimentação, à gestualidade e à dança a partir do entretecer de relações históricas, social e culturalmente construídas. Mesmo aspectos subjetivos, emocionais, perceptuais, experimentos corporais, são todos eles vinculados a uma dimensão histórica, social e cultural. Assim, o fenômeno da dança é estudado do ponto de vista das construções sociais e culturais, mas também ligando-se a temas das sociabilidades, do estudo das festividades e festas e vários tipos de etnografias. Bom, neste segundo bloco do nosso estudo, nós vamos trabalhar então com os pioneiros e daqui vamos chegar até os dias atuais, né? Então vamos pensar um pouquinho, quando é que começaram os primeiros trabalhos que, dentro dessas etnografias, das sociologias e antropologias, que passam a se interessar pelas questões da dança? O primeiro trabalho importante, ele é situado na década de 20, no ano de 1922, né, no texto dos Andamaneses, né, numa obra de um estrutural funcionalista, Radcliffe Brown. Ele então está preocupado em compreender quais são as funções sociais das danças, né? Mas ele não está interessado e não conhece, não tem uma metodologia de investigação do movimento dentro daquele grupo social. Então ele não vai analisar as danças, ele vai analisar a dança como um todo, uma dança ou outra ou várias danças determinadas, dentro da ideia de uma função social. Segundo Radcliffe Brown, dança e música são dois fenômenos sociais que concentram grande parte da força social moral de uma sociedade, né, e afetam de uma forma bastante decisiva o plano dos indivíduos. Então isso é muito importante, né? Ou seja, como eles são fenômenos que ultrapassam a dimensão do corpo coletivo e atingem de uma forma muito marcante a vida individual de cada um dentro de um grupo ou de uma sociedade, né? Dança e música também são formas sociais que potencializam a criação do vínculo entre os indivíduos. Então há uma relação, segundo Brown, de solidariedade social, desenvolvimento de aspectos ligados a essa solidariedade, né? Além de tudo, segundo ele, a dança como uma atividade social e cultural tem um forte aspecto comunicativo. Ela é um ato ritual social e quanto melhor o desenvolvimento da comunicação, maior a eficácia simbólica que ela pode produzir e promover, né? Aqui a gente está vendo como Brown, né, ele tem uma dívida, apesar de ser um autor de língua inglesa, para com parte do raciocínio já desenvolvido pela escola sociológica francesa, porque ele é um funcional estruturalista. Então ele tem uma articulação com a obra durkheimiana, com o pensamento mossiano, mas muito mais especialmente com o próprio Lévi-Strauss no futuro, né?
E é muito importante que ele também aborda, né, e para ele a dança deve se definir fundamentalmente pela natureza rítmica, né, do movimento. E a ideia de que a dança gera, né, um corpo coletivo, um corpo comunal. Vejam como essas coisas que estão na obra dos Andamaneses, de 22, do Brown, estão presentes depois em muitos outros estudos. Muitos autores teóricos, né, pesquisadores que estudam danças circulares, danças tradicionais, danças populares, falam muito da força social moral, da afetação do indivíduo e a forte interação entre indivíduo e coletividade, da criação de laço social, da dimensão ritual social da dança, da dimensão comunicativa e a ideia da criação, né, principalmente quando falamos de danças circulares e modalidades adjacentes, de um corpo coletivo, um corpo comunal. Né? Isso ele estava falando lá em 1922. Bom, em 27, num livro mais especializado sobre o tema da arte primitiva, né, ainda levava essa peste, esse nome, né, dentro das condições e preconceitos da própria época, o Franz Boas, então, vai definir a dança como uma forma cultural. Né? Aqui ele vai estar muito vinculado a todos os autores que estão desenvolvendo a corrente do relativismo cultural no contexto da década de 20, década de 30 e década de 1940. Diferentemente do Radcliffe Brown, ele está fazendo um estudo baseado, né, em experiências com grupos indígenas da costa oeste dos Estados Unidos, da América, e ele então vai trabalhar não apenas aspectos rítmicos e da formação do corpo coletivo, mas ele vai articular a ideia da dança com a música e a literatura como artes temporais. Aqui a gente precisa lembrar um pouquinho que havia essa divisão, né, que vem lá da estética clássica, né, das suas crises e críticas nos séculos XVIII e XIX, essa divisão entre artes do tempo e artes espaciais. Né? Muitas vezes a gente pensa a dança como uma arte espacial, mas o Boas aponta que a dança ela tem características comuns à literatura e à música, que são artes que dependem da passagem do tempo para o seu desenvolvimento. Então, a dimensão performativa do dançar, né, a continuidade do movimento, criava mais um efeito temporal do que efetivamente uma reflexão sobre aspectos espaciais. Bom, ele continua explorando uma ideia de ritmo, né? Então a gente não está falando de estruturas melódicas e nem de dimensão compositiva, mas pensando muito mais, né? Afinal estamos falando de danças, né, tradicionais de sociedades ameríndias, né, de sociedades indígenas, de sociedades outras, né, em campos de pesquisa de alteridade, onde o ritmo é fundamental. Né? E ele associa o ritmo à expressividade e associa o ritmo, expressividade à movimentação, e essa movimentação articulada, né, em todo o corpo e também parcelando, fragmentando o corpo em vários motivos. Né? Bom, o Boas é o primeiro nessa antropologia, já bem no início, né, nos primórdios do desenvolvimento de uma antropologia, uma sociologia da dança, a afirmar que é necessário um campo autônomo de investigação dessa área de conhecimento. E por isso ele faz uma obra específica sobre arte, o Arte Primitiva, de 27, na qual ele está explorando a arte, né, como algo central, com autonomia, né, e que está profundamente comprometida com o desenvolvimento das culturas e das civilizações em geral. Né? E o Boas vai adiante, né? Ele não vai ficar só no aspecto social e estrutural como Brown, como Radcliffe Brown. Né? Ele vai tentar explorar nessa obra de todas as artes aspectos de formalização, quais são as técnicas, quais são os elementos expressivos, o que é o cultural simbólico, né? O que produz significação. Ainda na década de 20, nós temos mais dois trabalhos que não são especificamente sobre dança, mas são reflexões dentro da conjuntura das investigações etnográficas. Margaret Mead,
que vai afirmar nos seus trabalhos a articulação da dança como um veículo expressivo da força sexual humana. E o Evans Pritchard, um autor de língua inglesa, ambos de língua inglesa, mas aqui um inglês, né, e uma estadunidense, norte-americana, em 29, Pritchard, com seu clássico estudo sobre os Azande, que vai, então, articular a noção de expressividade com a dimensão de estrutura social. E ele vai perceber como expressão e estrutura social estão fusionadas, elas se encontram, né, e são atravessadas pela dança como um veículo para a produção, para a promoção da catarse coletiva. Bom, o Pritchard aqui está seguindo uma tradição que vem lá do século XIX, uma tradição de Sir James Frazer, né, que vê a dança dentro, né, das escalas do desenvolvimento das formas do pensamento humano e da evolução, né, humana dos nossos estágios evolutivos, né, passando pela cultura mágica, depois pela instituição religiosa e a religião, e depois pelo que ele chama de civilização laica, né, onde a religião é apenas uma instituição social, mas não é o que domina as formas de pensamento, e depois vai ser dominado pela própria ciência e pela técnica. Bom, na década de 30, a Margaret Mead, né, já nas pesquisas com Gregory Bateson, então uma antropóloga e um biólogo, né, um cientista da área médica também, Gregory Bateson, vão nas suas obras, né, sobre o caráter, né, os estudos sobre Bali, sobre os balineses, eles então vão aprofundar, né, aquela ideia inicial da Margaret Mead, que estava ligada à expressividade sexual, vai ser aprofundada na ideia de que a dança é um elemento que mobiliza uma cultura pedagógica na sociedade balinesa. Porque ao trabalhar com princípios miméticos, imitativos, repetitivos, ela também educa as pessoas para um condicionamento da sua movimentação. E, portanto, para uma dimensão estilística, estética, e também muito para a dimensão dos códigos sociais de etiqueta, dos códigos de conduta, né? Então eles também vão desenvolver, né, alguns filmes, a obra deles não são filmes etnográficos, né? A obra deles não é exclusivamente textual, né, mas muitos registros fotográficos e fílmicos, né? Especialmente o filme etnográfico Learning to Dance, né, onde eles vão aprender a movimentação do corpo na dança. Aqui a gente já começa a ver um interesse e a possibilidade de usar outras ferramentas investigativas, né, metodologias que sejam mais adequadas à captura da imagem, do gesto, na fotografia, e do movimento no filme. Bom, para eles, como há uma cultura pedagógica que é transmitida através das atividades dançadas, né, todo o ethos cultural da sociedade balinesa é transmitido, né, do corpo dos adultos para o corpo das crianças, né, num contínuo, através de um processo mimético, imitativo e repetitivo, né, valorizando profundamente aspectos da plasticidade social, da visualidade dos corpos, da visualidade da movimentação e como essa plasticidade e essa visualidade são fundamentais na formação do indivíduo humano. Bom, a partir, então, da década de 30, começam a se delinear, então, duas tendências, né, etnológicas que vão ser fundamentais na definição de escolas e escolhas de abordagem para a pesquisa em dança. A primeira delas está ligada à etnologia europeia, a Folk Studies, e a segunda, uma escola de língua inglesa, britânica e estadunidense. Então, a gente poderia dizer que é uma escola continental europeia, né, a da Folk Studies, e a escola da ilha, ou britânica e estadunidense, de língua inglesa, de antropologia da dança. Aqui já começa a terminologia mais adequada às ciências que estão em desenvolvimento naquele momento. Bem, a Folk Studies, ela vai trabalhar basicamente com etnologia, ou seja, estudos etnográficos, pesquisa de campo, levantamentos, bancos de informações, bancos de dados, viagens, né, e tal. E o foco é na coreologia, né? Em tentar construir uma gramática universal da dança e do movimento humano e uma sistemática dos movimentos dos grupos humanos.
Isso é fundamental para a gente entender, né, nesse caldeirão de ideias da Folk Studies, como dali vai surgir discursos e investigações como a do próprio Laban. Em compensação, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, né, em língua inglesa, a dança vai se associando mais e mais ao pensamento da antropologia cultural e da dança como cultura e a dança dentro da cultura, como criação de cultura, invenção cultural, então o movimento é uma invenção de cultura, né? E não é tanto a abordagem, né, investigativa do registro etnográfico, fotográfico, videográfico dos movimentos humanos dançados, né? Ou seja, aquela grande folk, né? Aquela biblioteca folk, né? Levantamentos, registros documentais, arquivos de tipos de danças, né? A antropologia da dança ela vai muito mais não buscar esse objeto, mas tentar analisar a dança como um fenômeno dentro do contexto cultural. Bom, ainda na década de 30, já falamos um pouquinho na aula anterior e ainda vamos falar na outra aula sobre o desenvolvimento do pensamento antropológico, o importante pensamento do Marcel Mauss, porque eles são fundamentais para a paradigmática da corporeidade, né? E aí vamos pensar então na obra Técnicas do Corpo, de 1934. Né? Como a ação humana é experimentada no corpo e como a dança, como uma dessas ações, integrará esse conjunto de técnicas corporais. Né? Então a dança é um tipo, né, segundo Mauss, de fato social total que envolve técnica, estética, ética, fisiologia, psicologia e a cosmologia, né? Relacionando a experiência, né, sensorial corpórea a signos morais e ao desenvolvimento de um pensamento elaborado de caráter intelectual. Bom, não podemos esquecer que a década de 30 está também desenvolvendo uma série de investigações por parte dos próprios artistas, que estão muito interessados nos folk studies, e eles mesmos são responsáveis por registros fotográficos, documentais, filmográficos, né, na construção de obras dentro do pensamento da dança moderna. Então, o campo artístico da década de 1930 será influenciado e vai influenciar o desenvolvimento da folk studies e da própria antropologia da dança. Bailarinos, coreógrafos como Ted Shawn, Ruth St. Dennis e Martha Graham, especialmente, né, na dança estadunidense, vão desdobrar e desenvolver muitas leituras sociológicas e culturalistas de danças tradicionais, de fundo étnico, de fundo religioso, ligadas ao sagrado, à dimensão mágica da existência. Na década de 30 também e adiante. Um marco no final da década de 30 é o trabalho do Kurt Sachs, bastante criticado atualmente, mas que tinha a pretensão de, dentro da linha da Folk Studies, criação de uma escola etnológica germânica austríaca, então uma escola de língua alemã, a gente estava falando, né, europeia continental mais geral, dos folk studies, depois falamos da escola estadunidense, escola da Grã-Bretanha, britânica de língua inglesa, e agora a gente vai falar de um marco da escola alemã, germânica austríaca, em 1937, com a publicação de História Mundial da Dança, do Kurt Sachs. Aqui o enfoque é etnologia mesmo, né? Então é um levantamento e uma proposição de realizar um mapa, né, uma cartografia extensa, uma análise e uma comparação no sentido temporal e no sentido espacial, ou seja, abordando as danças diacrônica e sincronicamente, abordando aspectos comparativos culturais e entre as culturas sincronicamente e abordando também evolutivamente no tempo, né, então diacronicamente. Um projeto gigantesco, né, que é a obra do Kurt Sachs. Né? Essa obra vai ser revisada e criticada e reabordada no ano de 2013, então muito recentemente, né, esse marco simbólico representado para a etnologia da dança e a antropologia da dança, por esse trabalho de fôlego, ele tem passado por uma série de revisões. Né? Bom, o Sachs vem
da escola difusionista evolutiva, do evolucionismo e difusionismo, né? Ligado à escola etnológica e etológica, estudos de comportamento, né? Vem do comportamento animal para o comportamento humano. Então ele percebe que a dança é uma maneira de padronização do comportamento humano dentro de aspectos de uma cultura, né? É a famosa escola da Kulturkreis, né? De uma evolução das sociedades, né? Isoladamente no sentido unilinear, né? E os processos comparativos que permitem entender os momentos de contato entre culturas e a difusão cultural, né? Bom, além disso, como o autor está preocupado em abordar dança diacrônica e sincronicamente, ele procura desenvolver aspectos, né, da relação entre a estética e outros fatores sociais, como questões econômicas, políticas e tal, um certo estudo de contexto e padrões de subsistência econômica das sociedades, né? E maior ou menor presença da dança e maior ou menor relação com o campo mágico religioso nesse sentido. O trabalho de Jungermann, né, vai ressaltar novamente, reabordando a obra do Sachs, né, a relação da dança com o desenvolvimento, né, de padrões do comportamento humano, mas agora não abordando apenas a unidade do comportamento, mas os processos de simbolização como processos de diferenciação social, né? Esse trabalho também vai fazer uma crítica muito importante, porque do modo como muito dessa pesquisa etnológica e antropológica, ela não foi incorporado pelos professores e pesquisadores do campo da história da dança, né? Nos seus livros, que continuaram trabalhando com a ideia assim, de danças primitivas, né? Danças não ocidentais versus danças ocidentais, né? Enfim. Né? E também uma crítica aos tipos de estudos que foram sendo desenvolvidos no decorrer do tempo em torno dos temas sociais e das danças populares, das danças vistas profundamente como reflexos da sociedade, reflexo da estrutura social. Na perspectiva do trabalho de Jungermann, nós não vamos encontrar esse tipo de enfoque. Então, entre os anos 2010 e 2013, ou seja, muito próximos de nós, né, nos anos recentes, haverá uma revisão muito crítica dessa produção aí dos anos 20 e especialmente dessa produção do final da década de 30, né? Já que, como vimos, as folk studies que estavam sendo desenvolvidas entre os anos 20 e 30 na Europa continental, elas estavam muito interessadas em pesquisas de cunho coreológico, etnocoreológico, ligando-se também ao desenvolvimento de disciplinas como a musicologia e a etnomusicologia. Bom, na década de 50, nos metálogos, o Gregory Bateson, que havia trabalhado na década de 30 com Margaret Mead, né, numa pequena obra ensaística, reflexiva, né, baseada numa espécie de conversa entre pai e filha, uma conversação sobre temas problemáticos, há um pequeno ensaio, muito singelo, mas também bastante denso, né, da relação entre um cisne e uma bailarina. Nestes termos, estamos falando, né, de obras, né, do cânone do balé, da história da dança, né, discutindo peças da dança, né, e articulando qual seria a motivação da criação de uma metáfora da bailarina como cisne e também do cisne como uma dançarina bailarina, né? E aí, a obra e a ideia do Bateson é pensar o que um artista pensa da dança, do dançar, do ato de dançar, né? Nessa relação dupla com o espectador, né? O espectador, o que o espectador pensa a respeito do que vê quando alguém dança e o que o artista pensa da dança enquanto está dançando, né? Então ele vai trabalhar uma teoria da comunicação entre pessoa que dança e pessoa que vê dança, né? E a criação de uma trama de mensagens, então uma teoria comunicativa do símbolo, nesses metálogos de 54. Além disso, na década de 50 também, nós vamos ver um avanço nos estudos urbanos, né? Bom, estamos pensando aí, terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, processo de avanço do sistema capitalista, né? Avanço de novas formas da produção industrial, uma nova forma de organização da sociedade,
a dança, então, abordada, né, a partir das teorias modernas, né, a relação do modernismo estético com a cidade, com a nova cidade, e a presença, então, de teorias da cidade e da urbanização na dança. Né? A dança, então, vista como uma categoria de interação e de mediação das relações e das mudanças na sociedade. Né? Então, nesses termos, alguns trabalhos usando esse campo, essa perspectiva de abordar a relação entre processos sociais, desenvolvimento urbano, mudanças sociais, um importante trabalho é o trabalho Kalela, de Clyde Mitchell, de 56, que vai estudar uma dança tribal realizada no meio urbano. Né? E já aqui começa a se falar um pouco de uma ideia que depois Maffesoli, muito tempo depois, vai desenvolver, né? Que é a noção das tribos urbanas, né? Os tribalismos da modernidade, né? Na perspectiva do trabalho de Mitchell. Né? Observando também como é que se dá a dinâmica da passagem do tempo, as relações com a temporalidade, as tensões, né, nos processos socioculturais, em função de mudanças que afetam e são afetadas por relações tanto do campo societal quanto das relações raciais, étnicas, das formas de organização dos grupos tradicionais, né, os choques, impactos, né, as transformações que esses grupos sofrem. Né. É um trabalho que está muito inserido, né, na sua análise no contexto da década de 50, efetivamente. Nos anos 60 e na década de 70, o trabalho de Alfred Gell vai se dedicar a desenvolver uma pesquisa sobre danças rituais Umeda, da Nova Guiné. Gell vai falar, então, que uma cultura possui um conjunto de performances motoras que comunica uma mensagem. E essa mensagem diz: isto é dança para nós. Gell está já trazendo uma ideia êmica, uma abordagem da perspectiva antropológica êmica, né, um olhar interno de como aquela sociedade representa a ideia de dança para si mesma, né, num tipo de performance motora que não é, obviamente, necessariamente concebida ou pensada como gesto e movimento dançante nas sociedades modernas, ocidentalizadas, etc. e tal. Né? Segundo Gell, as danças, né, em cada uma das sociedades, em cada uma das culturas, elas constituem núcleos duros que formam um tipo de matriz dançante, né, e essa matriz ela suporta, né, no tempo derivações e variações e a incorporação de novos elementos, ou seja, processos transformacionais vindos, né, da interface das relações com a sociedade e que vão ganhando e ampliando a própria concepção de dança de dentro daquela sociedade. Né? Então, o Gell está muito preocupado em entender como é que um grupo social e uma sociedade, né, constroem internamente, numa lógica êmica, numa lógica do seu próprio ethos, o seu próprio conceito de dança e separam, né, colocam o que é dança e o que não é dança. Né? Criando dentro dessas variações, né, da matriz um vasto repertório, né, e um conjunto estilístico, ou seja, os estilos de dança que vão surgindo dentro de uma matriz de dança. Né? E é do estilo que eu consigo observar e abordar o fenômeno da dança e separá-la, identificar aquilo que não é dança. Então, ou seja, a construção estilística, que é uma sofisticação da matriz, é o que vai, então, definitivamente fazer a separação entre movimento, pura e simplesmente, performance motora geral, e a performance motora dançada. Né? Bom, como esse é um processo de interação, um processo dinâmico, né, e que vai gerando, vai incorporando elementos e produzindo derivações internas, então ele é um processo, né, de relação com a exterioridade, mas também uma dinâmica interna, né, as significações são resultantes dessas contaminações, né, dos elementos internos, das recombinações estilísticas internas e de um retorno, né, e um espelho que vai isolando e separando o que é dança e o que não é dança do mundo, do senso comum, né, dessa sociedade. Trabalho bastante importante aí nos anos 60 e 70. Né? Pós-década de 60, avançarão então os estudos sociais no campo da dança. É em 63 que nós vamos ter a coreologia da Gertrude Kurat,
né, uma ciência dos tipos de movimento, a partir do desenvolvimento de um tipo de questionário coreográfico desenvolvido por ela. Né? Para ela, o que estudar dança é estudar o corpo em movimento, esse é o conceito-chave, né? E é preciso também abordar aqui nos anos 60, aqui uma dinâmica nova de investigação, né? O engajamento corporal do pesquisador. Então, até a década de 50, não se falava tanto disso, da presença do pesquisador em campo como participante. Né? Então, como é que ele se engaja numa pesquisa? Como é que eu vou estudar corpo-movimento se não colocar também meu próprio corpo em movimento? Né? Então, o modelo de Kurat, né, ele vai estudar, né, analiticamente, vai decompor o movimento em sequências, vai identificar as estruturas do movimento e as relações entre as estruturas na composição das próprias sequências. Né? Então, vai decompor e recompor. Né? Então, é um processo bastante analítico. Né? Vai partir de uma pesquisa de campo, de um laboratório de registro, documentação, né, da análise da estrutura dos estilos de movimento, na variação estilística, né, desenhos, né, então apresentação gráfica, né, então criar sistemas de notação para cada tipo de dança, né, decompor os movimentos, né, identificar, né, os elementos, os motivos e as frases, muito semelhante a análises linguísticas, né, então semelhantes a processos que vêm acontecendo em outras áreas da antropologia social, né, que é a aproximação da antropologia com as ciências da linguagem, a linguística, a semiologia e a semiótica, né, decomposição de passos, músicas e palavras e teorias e modelos comparativos. Né. Em 66, né, nós vamos ter uma coreologia labaniana, uma lógica, uma ciência da dança, né, com outra forma de abordar essa gramática e a sintaxe da linguagem do movimento. Então a gente está aqui andando muito em paralelo, né, nesse sentido, a partir das folk studies, que vêm da Europa continental, que desenvolvem as pesquisas coreológicas e que depois vão ganhar a incorporação desses elementos linguísticos, né, na formação de um raciocínio mais estrutural, né, dentro do pensamento coreológico. Bom, então aqui, novamente, né, para a gente lembrar o passo a passo da metodologia, né, desde a pesquisa de campo até a formação de modelos teóricos comparativos, a partir de toda uma estrutura decompositiva, uma análise visual, gráfica, então desenhar, criar, né, identificar os sistemas de notação que aquela sociedade faz, né, articular as frases, decompor as frases, né, do movimento, enfim, né, aqui só para a gente revisar e relembrar. Bom, na década de 70, né, um estudo desenvolvido pelo Terence Branger, né, no leste africano, no Benin e Goma, né, vai retomar, né, a ideia de dança dentro do sistema sociocultural, mas pensando ela como a dança como, né, assim como o humor e outras formas, né, a caricatura, o desenho, né, mais grotesco, né, como uma das formas de criação de sistemas paródicos, né, de todos os processos históricos temporais. Né, e também como uma forma de criar, simbolizar e organizar e educar, né, ou seja, uma pedagogia dos desafios entre grupos da competição social. Né? Então ele vai analisar dois aspectos, então a dança como um sistema crítico e a dança como um sistema competitivo dentro de uma sociedade, né? Então dentro de um modelo de cultura. Em 77, o trabalho da Anya Peterson Royce, The Anthropology of Dance, né, que tem o famoso texto de Merriam, né, a dança pensada como um evento cultural, então pensando aspectos preparação para dançar, o comportamento do sujeito antes de dançar e durante o ato da dança, o sentimento que é mobilizado enquanto se dança, a função social da dança e a função estética da dança. Né? Aqui categorias novas vão sendo abordadas e exploradas, então a questão do uso da gravidade, o caminhar, né, o marchar, o êxtase. Né? Veja, estamos em 77, como isso é influenciado também por transformações no cenário da dança pós-moderna, que incorporam no ato de dançar elementos, né, como a marcha, o caminhar, né, o sentar, né, o percorrer um trajeto dentro da ação dançante, do movimento de dança. Né. Então aqui
essa antropologia da dança é influenciada por essas transformações, né, desse automodernismo, final do período moderno e avanços em torno da dança pós-moderna ou da dança experimental estadunidense. Então, os anos 70 e os anos 80 vão se desdobrar na direção de diferentes estudos do movimento, né, e pensando o movimento no enfoque de uma teoria social e de uma teoria do corpo, de uma teoria simbólica, significativa, semântica do corpo. Né. Serão criadas redes de pesquisa social e etnográfica, e aqui também a gente vê um forte desenvolvimento entre a década de 70 e 80 destas disciplinas irmãs que vão formar o campo científico, etnomusicologia, etnoestética, etnocenologia, antropologia da dança, enfim. Né? Em 81 é fundada a Cross Cultural Dance Research, uma organização de pesquisa em dança nos Estados Unidos da América, né, com o objetivo, né, de identificar a diversidade de significados culturais das danças do mundo, né, então já na década de 80, dá um avanço no sentido de uma institucionalização dessa disciplina e desse campo de conhecimento. Em 2004, um trabalho do Marshall Salins, né, um estruturalista contemporâneo, né, que trabalha também aspectos entre diacronia, sincronia, história e estrutura, o Salins vai estudar o hula-hula. Né? E ele vai fazer um estudo, ele tem estudos históricos, né, antropológicos sobre o Havaí, em outras perspectivas, e aqui então ele vai apresentar um trabalho que estuda as escolas de dança do hula-hula num contexto turístico do Havaí. Né? Como é que uma dança, num contexto turístico, faz um uso ritual, né, de algo e apela à memória social e à ideia de tradição. Né? Então aqui o Salins vai já trabalhar numa ideia comum a autores como Hobsbawm, né, de invenção cultural, de fabricação da tradição. Né? Então uma fabricação moderna de uma cultura que é imposta ideológica e politicamente, né, por um lado, mas ao mesmo tempo também a fabricação de uma cultura moderna havaiana que particularmente estabelece um tipo de relação peculiar com a sua tradição, com a sua história e com a sua memória. Né? Então, uma dinâmica. Né? O Salins não vai dizer nem que é uma imposição política ideológica e nem que é apenas uma fabricação própria, né? Uma forma de resposta cultural às invasões ideológicas da modernidade e a criação de uma tessitura, né, de uma modernidade própria do Havaí. Né? Então ele vai tentar compreender mais como se dá essa continuidade cultural e como o hula, né, é uma maneira de criar uma síntese entre esses dois processos tensionados de modernidade. Né? Essa modernidade avassaladora que vem, né, com uma concepção ocidentalizada de mundo e essa forma de organização interna baseada nas próprias tradições, né, com suas maneiras de construir cultura e processos de significação. Bom, como vimos, né, essas disciplinas elas caminharam no sentido de ampliar mais e mais, né, em direções originais as dimensões da investigação, da antropologia e da sociologia da dança, e cada vez mais, né, então aí nós encontramos os trabalhos mais recentes, elas estão muito interessadas em conhecer e abordar muito mais uma antropologia e uma sociologia do sensível, né, seja do movimento, seja das matrizes, né, pensando aspectos fenomenológicos do corpo, o potencial da história biográfica e autobiográfica, né, as relações entre modelagem, modelo cultural, imitação, mímese, transformação, né, aspectos que determinam uma ideia que está muito presente na obra do historiador da sensibilidade, da história do sensível, Alain Corbin, de 2006, que é essa candura ou disposição, né, do pesquisador para conhecer sentindo e sentir conhecendo. Aqui no maior engajamento do sensorial e do sensível, do sensual. Né? Bom, isso é muito importante porque muitos trabalhos dentro do campo da investigação da dança, da história da dança, da teoria da dança, da memória, né,
trabalho muito essa relação entre dança e escritura, em autoescritura, as autobiografias, biografias, autografias, né? Onde dançar e escrever dançando, né? Então a dança é uma forma de escritura, mas a escrita também é um ato gestual e de movimento e, portanto, dançante, né? Articulados assim metaforicamente e em formas novas de produção dos trabalhos acadêmicos científicos. Bom, além disso, né, nós temos que levar em conta que outras disciplinas também foram se formando, especialmente né, as sociedades organizadas em torno da etnologia da dança, da etnocoreologia, né, tentando construir discursos mais rigorosos no sentido científico dos sistemas de movimentação humana. Então, trabalhos da década de 70, como eu já havia citado, né, do John Blacking, do Alan Merriam, do Gilbert Rudge, né, que são estudos mais estruturalistas do movimento, né, tentam dar conta dessas questões do ponto de vista de uma ideia de ciência, né, uma ciência do movimento, uma ciência da percepção do movimento, né, enfim. Esses autores estão profundamente interessados, já que estão num enfoque científico e de caráter estruturalista, em compreender a dança de uma forma sistêmica, né, em tentar compreender o que são os vocabulários de dança de cada sociedade e cultura, como se desenham os repertórios estilísticos de cada sociedade e cultura, né, e como se organizam e se recombinam, porque é uma abordagem estrutural, os elementos em sequências de movimentos as mais diferenciadas. É o caso de desenvolvimento de uma gramática da dança nos seus estudos, como faz o John Black. Né? E aqui, então, como falamos, a antropologia da dança, tentando trabalhar a dimensão cultural, criadora de cultura, né, como cultura também. Vimos, então, olhem a diferença muito importante. Se as análises etnológicas, etnocoreológicas estão interessadas em estrutura, em combinação de linguagem, em formação de repertórios, gramáticas, a abordagem da antropologia da dança como cultura, né, e dentro da cultura, né, ativa dentro do mundo cultural, estão interessadas mais no fenômeno semântico, ou seja, dos significados, né, o modo como ela é uma linguagem fundada em movimentos que produz significados no mundo, né, gerando uma significação compartilhada, né, remetendo a formas de comunicação social muito mais amplas, né, e, portanto, entendendo cada vez mais como a dança, né, nos meios culturais, ela está articulada a fenômenos não só das outras artes, como a música, o teatro, mas ela está ligada aos sistemas de parentesco, aos sistemas de alimentação, à vida política, à estrutura do pensamento poético, à ideia da moda, os adornos, né? Ao mundo dos animais, a taxonomia zoológica, dependendo do tipo de sociedade, né? A classificação que pode ser uma organização dos movimentos de acordo com os movimentos dos animais, e tudo isso é a dança como um sistema cultural. Aqui tem alguns trabalhos, né? Então lá nós vimos os trabalhos que foram predominantemente, né, da coreologia, né, da etnocoreologia e da etnologia geral da dança, muito fortemente nos anos 70. E aqui também a gente vai ver um desdobramento entre trabalhos que vêm da década de 70 até os anos 90. Então, dando dois exemplos para vocês: o trabalho de Lomax, de 68, e o trabalho de Barba, de 1995. Né? O primeiro tentando criar um sistema de classificação de um processo evolutivo, de uma cultura do movimento, né? E a maneira como o movimento em dança vai sendo um processo de abertura e incorporação de movimentos da vida cotidiana que são ressignificados, reequipados, trabalhados estilisticamente, né? Então, e ali então tornados dança, né? Então, nesse sentido, movimentos que vêm da vida comum, do nosso sistema natural do corpo, depois são ressignificados e tornados complexos dentro de um sistema cultural artístico, né? E o trabalho de 95, de Barba, que pensa, né, a ideia de criar uma fronteira entre movimentos ordinários e movimentos extra-cotidianos ou extraordinários. Também
algumas monografias sobre métrica poética na dança, relações da dança com a música. São vários tipos de trabalho que estão explorando. Então, estou citando alguns exemplos, né? Conforme o interesse de cada um, vocês podem ir tentando conhecer um pouco mais esses teóricos e essas pesquisas, algumas etnológicas da antropologia social, outras da própria antropologia cultural, né, e da sociologia da dança e da cultura. Bom, uma coisa importante que nós não vamos aprofundar muito, mas é justamente dentro desse trabalho das métricas do estudo de Singer, né, a ideia do estudo dos kinemas, né, que são essas unidades mínimas e suas combinações. Então, o kinema, o morfokinema, o motivo e o corema. E como é que a dança, então, na verdade, é efetivamente uma combinação, uma ordenação entre motivos e coremas, né? Basicamente, nós temos uma unidade mínima de movimento, né, uma unidade básica chamada dança, para construir a dança. Essa unidade mínima é o que, então, o trabalho do Singer, da métrica poética, de uma gramática estrutural para métricas de dança, vai chamar de kinema. O morfokinema é uma combinação, é uma reunião, né, um bloco de kinemas, né, mas já com um acordo de significados. Né? Então, no kinema eu não tenho um significado, eu tenho como se eu tivesse, vamos dizer assim, a letra. Né? No morfokinema eu tenho a palavra. Então, o morfokinema seria o equivalente à palavra. A palavra, que é uma combinação de kinemas, ela já tem um acordo de significados. Um acordo que pode ter uma extensão maior, então uma palavra pode significar mais coisas, e tem palavras que significam menos coisas. Né? Então, uma unidade de significado bastante reduzida. Na sequência, nós temos o motivo, que é a combinação das palavras numa sequência gramatical do movimento, né? Formando uma frase curta, encadeando kinemas e morfokinemas. Por que kinemas e morfokinemas? Porque eu posso ter a letra, por exemplo, a beleza. Então, a é um kinema, beleza é um morfokinema. Então, a beleza é. Né? Então, uma característica da espécie humana. Essa é uma frase. Então, aqui eu tenho uma combinação para construir uma frase de kinemas isolados com a combinação de kinemas reunidos, formando morfokinemas. Né? E isso forma, então, uma frase curta que nós chamamos de motivo. Esses motivos, eles já são o início de um pensamento de dança. Então, veja, a dança não é um sistema de palavras isoladas e nem kinemas isolados, né? Ela já é algo que se estrutura num nível gramatical quando eu tenho um encadeamento frasal, né? É o que a gente pode pensar como uma frase de dança, né? Essas frases de dança, né, que é um conjunto de kinemas e morfokinemas, elas formam estruturas que podem ser usadas diferentes vezes, em contextos diferentes, e podem ser combinadas. Então, uma frase, o sol é amarelo, ela pode aparecer muitas vezes em muitos contextos. Né? Então, com uma gradação de significação, com uso, e ela pode se combinar estruturalmente em diferentes situações. Né? Então, isso seria um motivo. E os coremas, que é uma unidade gramatical coreográfica propriamente dita. Né? Quando eu pego esses motivos, né, ou seja, essas frases, e produzo, né, uma, vamos dizer assim, robusta e significativa imagem no qual um grupo, uma cultura, uma sociedade pode se identificar. Isso já é também possível ver, por exemplo, em trabalhos dentro do modelo mais funcionalista simbólico, na década de 70, resgatando um pouco dessas ideias do funcionalismo, né, como um autor como Victor Turner vai trabalhar a dança como sistema cosmológico e sistema ritual. Né? Então, qual é a relação da dança? A dança é abordada e observada como um rito. Né? Um rito é uma maneira de colocar as cosmologias, o sistema cosmológico, que é um sistema de pensamento, em uso, em prática. Um rito é uma forma de colocar a cosmologia no uso. Né? O rito serve para mediar, né, o universo cosmológico, então a ideia de um universal, de uma concepção universal de mundo, e a polissemia dos símbolos, a atualização dos símbolos. O rito serve para confirmar, né, a força
do sistema simbólico de uma tradição e a polissemia dos símbolos, ou seja, a dinâmica dos símbolos, a ativação dos símbolos, a atualização dos símbolos. Né? Segundo o Victor Turner, o que se dá no processo de dançar, né, quando a gente produz esse rito, né, que ativa o universo cosmológico, a gente também está ali compartilhando, e todo mundo dançando desenvolve um processo exegético. O que é uma exegese? É um processo interpretativo e de produção de sentido, de um significado comum compartilhado. Então, né, esse é um elemento. Então, todos ao dançarem, eles ativam aquela cosmologia, ativam o simbolismo e a polissemia dos símbolos, e todos ali estão interpretando esses símbolos enquanto estão dançando. Mas não é só uma exegese, porque eles também estão ativos, estão dançando, estão desenvolvendo movimento. Então, eles também estão operacionalizando esse símbolo de uma forma de usuário, ou seja, colocando o símbolo em uso, colocando a cosmologia em uso dentro do contexto ritual. E também pensando espacialmente aquela sociedade, porque eles estão colocando o símbolo na materialidade, né, do rito, na espacialidade. Então, estão fazendo ele acontecer sincronicamente. Estão colocando o símbolo não só como uma dimensão teórica, mas como algo vivo. Né? Pensemos numa missa, pensemos num culto, né? Para não pensar só em dança, né? Mas pensamos em outros fenômenos simbólicos. Acontece tudo isso. As pessoas vão a um culto, elas desenvolvem o quê? Uma exegese. Todo mundo compartilha um sentido. E é os participantes que têm que ativar esse sentido. Esse sentido mobiliza uma visão cosmológica do mundo. Por exemplo, se esse é um culto cristão, todo mundo compartilha a Bíblia, né, que deve ser usada por todas, e ela tem então uma interpretação, mesmo que polissêmica, muito complexa, do mundo no qual nós vivemos. Né? Então, essa Bíblia ela é ativada exegeticamente por todos aqueles que estão dentro do culto. Mas, ao mesmo tempo, eu operacionalizo essa Bíblia, né? Porque eu torno ela viva no meu movimento e dentro dos símbolos e dentro da sequência do ritual. Né? Então, o culto acontece numa sequência. Tem uma entrada, tem um prólogo, uma abertura, tem uma chamada, tem cantos, tem músicas. Pode ter uma apresentação de dança, louvores, né, etc. e tal, se for um culto, por exemplo, cristão, protestante. Se for um culto católico, tradicionalista, por exemplo, lá como uma missa medieval, também tem uma outra sequência ritual, né? Então ela vai se colocando num contexto ritual. E ao mesmo tempo torna vivo o símbolo, né, dentro do rito, porque ele está ali sincronicamente operando nos corpos, né, na movimentação, na sequência de ações que as pessoas cumprem dentro daquele espaço. Né? Mas ele também observa que essa cosmologia pelo uso, que é a relação da dança com a dimensão ritual, também ativa uma relação da dança com o campo mítico, com a mitologia e os mitos. Né? Ativando não a cosmologia pelo uso, no sentido ritual, mas pela narração no modelo estrutural. Né? Essa ideia vai ser mais desenvolvida em contraponto à perspectiva turneriana por Claude Lévi-Strauss. Né? Então, para o Turner, são os ritos que movem, né, pragmaticamente a dimensão cosmológica, num processo de constante atualização simbólica. No Lévi-Strauss, é na narração que a dimensão cosmológica se atualiza. Né? E o mito, então, é o mediador dessa dimensão cosmológica, do ponto de vista estrutural e narrativa, que vai operar e gerar o ritual. Então, os ritos, eles já estão contidos no arcabouço do mito. Né? Então, o rito ele é um tipo, né, segundo Lévi-Strauss, de uma paralinguagem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o rito, a ação dançada, por exemplo, ela já foi estruturada narrativamente antes. Né? E ela apenas é uma espécie de espelho desse elemento mediador que é a estrutura mítica, que é essa que definitivamente conversa com uma concepção cosmológica. Todo o processo da cosmologia de uma sociedade, ela se atualiza e é dinâmica, né, estruturalmente no mito. Né? E aí ela só se espelha na operação ritual. Né? Então a gente vê aqui como o Lévi-Strauss vai
por conta disso, operacionalizar muito mais a relação entre mito, música e linguagem, né, como sistemas prévios, né? Então, aqui aquela visão mais clássica do estruturalismo, né, de que é a música que transporta, porque a música é o sistema linguístico que se transporta para o sistema ritual que determina a dança. Né? Então, uma diferença aqui, né, de pensamento. Muito importante esse momento aqui, essa separação entre o Turner e o Lévi-Strauss. A gente consegue entender, então, como nós podemos pensar um universo cosmológico pela pragmática, pelo uso, pela funcionalidade, e uma pelo modelo que passa pela mediação narrativa, por um modelo estrutural, e acabamos entendendo, né, se é o mito também vai ser subsumido no campo da língua, da linguagem e da música, que é uma linguagem escrita, um sistema de notação mais complexo que o sistema de dança. E ela é mais envolvente, então a música é determinante, né, do movimento. Bom, aqui a gente vê um pouquinho isso, né? Um quadro bem simples, né? Que também vai fazer um pouco, então, lá aquela coreologia, né? Do kinema, né? Que a gente viu lá no início, né? No trabalho da Currat, nós vamos encontrar aqui de uma outra maneira nessa análise estrutural cosmológica. Então, o fonema, a palavra, a frase e a produção do significado ou a produção de sentido. Então, o que está no nível do fonema? O mitema, o episódio que vem lá da história mitológica. Né? O mitema, que é um mito. Né? Na música eu tenho o sonema e na dança eu tenho o kinema, por conta do movimento. Kinema, da palavra kinema, que vai gerar também um conceito de cinema, movimento. Né? No mito, o mitema se transforma em palavra, o sonema se transforma nos motivos, né? Então os motivos, né? O leitmotiv da dança, da música, aliás, desculpem, né? Que vai se transformar no morfokinema. Eu tinha dito para vocês que morfokinema é uma combinação de kinemas, então forma a palavra a ser dançada, tem as estruturas básicas e o conjunto de estruturas, né? E aí o motivo na música, então agora eu tenho a frase na linguagem, a frase no mito, a frase melódica na música e o motivo na dança. O motivo é o correspondente da frase ou da frase melódica, que é uma reunião de morfokinemas criando uma frase curta, uma frase de movimento. Né? E os aspectos em que atuam é que um produz sentido e significado na linguagem e no mito, o outro produz som e o outro produz o movimento, propriamente dito. Bom, indo um pouquinho mais adiante, já chegando quase ao final do nosso material, né, dessa aula, a dança também vai se relacionar, como eu disse, mais contemporaneamente com a performance cultural, a antropologia da performance, né, com uma experiência atualizada pela dança na forma de uma concepção de performance. E aqui a gente vai ter o trabalho do Turner, trabalho de 88, né, que fala dessas gramáticas de metalinguagem, né, que instauram, materializam e comunicam, né, e garantem, né, que uma experiência individuada, uma experiência singular seja potencialmente capaz de significar e seja capaz de gerar possibilidades e dinamizar os processos de significação coletiva nos contextos de interação. Então aqui ele vai mostrando, né, como aspectos singulares, né, então como uma performance. Né? O que a gente está querendo dizer aqui? Né? É que a performance ela permite, né, dar uma singularidade, um marcador à experiência do indivíduo e potencializa coisas, né, e qualidades, né, que dependem do performer e do contexto de interação do performer, do acontecimento, uma dimensão muito acontecimental. Né? Então aqui essa dimensão ritual que parecia lá um pouco mais rígida ainda vai sendo explorada no sentido de quase uma dimensão performativa no sentido da linguagem e artística no sentido de arte da performance. Né? A liminaridade, né? O caráter de reflexividade que uma performance promove em relação, né, ao texto social, ao drama social, que é uma ideia muito forte no trabalho do Turner. Né? Então, o modo como toda vez que é ativada uma performance, um grupo social, uma sociedade estão se revelando, se
desconstruindo e reconstruindo, né? Remodelando, ressignificando, não somente mimetizando. Vejam que a gente está em 88, então a gente começou a falar disso, quando a gente falou lá na década de 20, na década de 30, a base toda para aquela coreologia original era a operação mimética, a repetição, né, a cópia, né, e tal. Agora a gente está falando de um processo em que a performance, né, ou seja, o agente singular, ele modifica e dinamiza e reinventa o drama social, né, ele remodela. Né. Então a gente está numa perspectiva, vai chegando aí no final do século XX, bem mais pós-moderna, pós-estruturalista, desconstrutivista, né, na obra dos nossos autores. Bom, por que isso? Porque também nesse contexto dos anos 80, para cá, da década de 80, 90, dos anos 2000, há todo um processo crítico em torno de uma ideia de chegar aos universais. É aquela ideia lá do livro de 37, daquele marco, vamos chegar a uma grande gramática universal da dança. Então agora, Kepler, Carozzi, Farnell e outros, né, pensam que é preciso refletir sobre os limites de universalizar o conceito de dança. Né? Então, o que podemos pensar, né, na ação humana? Né? O que é dado como visível? O que é o invisível no movimento? Né? O que é efetivamente uma prática? O que é a execução do movimento? Né? Como há uma dinâmica constante dos sistemas de movimento. Né? Então, por mais que a gente possa pensar em refletir sobre a existência, né, e a importância de estudar no horizonte sistemas estruturados do movimento humano, uma antropologia do movimento humano, essa antropologia do movimento humano não pode se restringir, né, a um conceito universal de dança. Então aqui começam aquilo que eu falei, né? Analisar mais a performatividade, a singularidade dos atores, né? E dos espectadores num processo interativo. Então, assim como eu tenho os performers, né? E cada performer vai dançar a mesma peça com qualidades distintas, então eu analiso a performatividade dos dançadores, eu também tenho a performatividade de quem é espectador. Então quem está assistindo também vai estabelecer relações distintas de significação. Né? Essa dimensão acontecimental, eventual, né? A dimensão gestual, né? A produção de estados, né? E outros comportamentos, estados particulares que ela pode promover numa comunidade. Estados liminares, né? Nos limites, nas fronteiras, nas bordas da organização do tecido social. Então, ao invés de olhar só a dança como elemento que estrutura a sociedade, ela também pode ser um elemento que está na margem dessa sociedade, desestruturando, sendo um elemento de tessitura crítica da própria sociedade. E assim, muitos trabalhos, a partir dos anos 80, na esteira, por exemplo, de toda uma antropologia do mundo sensível, né, de experiências sobre matrizes do sensível, experiências da alteridade no campo da sensibilidade, estão muito preocupadas em pensar, né, o que é um estado sensível dentro do movimento, o que é a relação entre emoção e movimento, e como tudo isso, movimento, emoção, sensibilidade, se relacionam com a política, com o gesto político. Então, como o gesto cultural é um gesto político, um gesto sensorial. Né? Todos esses elementos são fundamentais para se trabalhar uma estética e uma antropologia das sensações. Né? Então, o que é uma cultura do sensível? Né? O que é um gesto sensível? Como um gesto sensível, né, residual, é também uma forma de articular conhecimento, de produzir um elemento de ordem cognitiva. Né? E aí a gente está falando de não só da matriz do sensível, mas de um paradigma da corporeidade, que nós vamos falar então em outros momentos aqui, que vão surgindo, né, dentro da antropologia do corpo. Aqui a gente está falando mais da antropologia da dança, da sociologia da dança, mas a gente vai falar no outro vídeo um pouquinho mais sobre esse outro aspecto. Bom, após os anos 2000, né,
se afirma, e também no Brasil, né, essa área de trabalho, né, com alguns encontros e produção de reflexões sobre a antropologia da dança, a presença do conceito de paradigma do corpo, né, da corporeidade, dentro da pesquisa em humanidades, mas também na pesquisa específica no campo das artes cênicas. Né? Há também uma afirmação de elementos, né, da pesquisa etnocenológica, da pesquisa pós-representacional, da questão da relação entre corpo, escrita e escritura, das autoetnografias, né, da relação com o desenvolvimento da etnografia com a performatividade. São vários aspectos que a gente vai ver aí, quando a gente falar também um pouquinho de antropologias do campo expressivo, né, etnografias do sensível. Bom, aqui então apenas para a gente finalizar esses dois blocos, para aula 1 e aula 2, né, alguns vídeos de apoio, né, Mo segundo suas alunas, técnicas corporais nos estudos de budismo, vídeos sobre noções de corpo e pessoa, Pierre Bourdieu, as regras da arte, um vídeo sobre o hábitos, e tem um vídeo também sobre o hábitos em inglês. Muito obrigado e seguimos agora com os próximos trabalhos.